Muito bom dia, marceneiro! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Rebelato, onde eu sempre trago estratégias para você, dono de marcenaria, aumentar sua produção e lucrar 2 vezes mais com a sua própria marcenaria. Sem precisar contratar mais funcionários, sem precisar ou comprar um maquinário novo. Então seja muito bem-vindo. E para quem não me conhece, eu sou o Vitor Hugo, marceneiro, tenho marcenaria há mais de 18 anos aqui. E eu sempre estou trazendo vídeos, conteúdos novos para você. E o tema de hoje a gente vai falar sobre mão de obra qualificada. E agora, como é que eu faço para aumentar, para melhorar minha produção se eu não tenho mais funcionários? Se eu não consigo achar funcionário para trabalhar comigo? Eu não tenho funcionário, eu trabalho sozinho. Como é que eu vou conseguir aumentar minha produção, aumentar o lucro da minha marcenaria se eu não consigo ter funcionários, não acho funcionário para trabalhar? Então é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. E já lembrando que nós estamos fazendo essas lives aqui como semana do aquecimento para a Marcenaria 2X, que vai acontecer do dia 16 a 22 de janeiro, onde eu vou mostrar tudo isso na prática para você. Então, se você ainda não se inscreveu, o link está na bio aqui do meu Instagram, então é só clicar no Instagram e lá se inscrever para receber as notificações dessas aulas. É uma comunidade exclusiva, tá? Não vai ser aqui no Instagram, não vai ser no YouTube, vai ser uma comunidade fechada onde eu vou fazer esses vídeos para você que tem interesse realmente em aumentar a produção e o lucro em 2 vezes da sua marcenaria. Então, fica ligado, marceneiro, que essa semana vai ser especial. Então vamos lá, o que a gente vai falar hoje sobre essa questão de marceneiro? É difícil, né? Você que é dono de marcenaria, é difícil achar mão de obra qualificada, não é verdade? A gente não acha mão de obra qualificada para trabalhar na nossa marcenaria. Quando a gente coloca para procurar marceneiro, um cara que queira trabalhar junto, que queira se pegar junto assim na marcenaria pra gente, vamos lá trabalhar e crescer a empresa, é difícil achar um cara que esteja no mercado de trabalho disponível. Ou esse cara já tem a sua própria empresa, bom dia Luizão, seja bem-vindo, ou esse cara já tem a sua empresa, ou ele já está muito bem empregado e esses caras que estão lá estão segurando muito bem ele. Então é difícil achar um cara, um profissional disposto a trabalhar na marcenaria. E às vezes muitos desses profissionais que querem trabalhar, às vezes reclamam que a marcenaria paga muito pouco ou não tem. Mas aqui nós não estamos focando no funcionário, na questão de valores e salários. A gente está focando aqui na questão de não achar uma mão de obra qualificada para equiparar com a nossa produção. E eu vou te mostrar os benefícios, às vezes, de a gente não precisar depender de mais marceneiros para dentro da nossa marcenaria. E eu alerto aqui, marceneiro, eu não estou querendo falar para você e dizer que você não deve contratar funcionários, muito pelo contrário. Se você encontrar um funcionário, um cara que queira trabalhar, que pegue junto, é bom você ter alguém, até mesmo um ajudante para você trabalhar. Mas eu vou te mostrar aqui, se você tem pouco funcionário, se você não tem funcionário, trabalha sozinho, como que você pode melhorar a sua produção para você continuar do jeito que ela está e ainda crescer ela. Dá sim para fazer isso. A gente fez aqui, já teve pessoas que fizeram também e dá tranquilo. E agora, se você tem uma equipe com poucos funcionários e se você trabalha sozinho, uma coisa muito importante que você precisa ter em mente é você poder organizar e gerir muito bem essa equipe. Se você tem alguns funcionários aí, você precisa ter uma organização muito boa dessa equipe, gerir muito bem ela para ela não ficar travada e muito menos parada. E se você trabalha só, poxa Vitor, eu trabalho sozinho, então o que tu vai falar e não vai servir para mim? Não, vai servir muito melhor para você. Porque a partir do momento que você saber organizar uma equipe, você consegue se organizar e depois disso você consegue daí contratar alguém. Porque não adianta nada você contratar alguém para dentro da sua empresa e você não saber nem se organizar. Como é que você vai colocar alguém aí se você mesmo está perdido? Então esse é um dos benefícios de você não ter, ou ter poucos funcionários ou não ter um funcionário na sua empresa. O custo é baixo. Porque quando você tem menos custo, melhor você consegue crescer a sua empresa. Você vai organizando bem a sua marcenaria, você vai gerindo melhor ela, os custos de um funcionário ele é bem alto e se ele não produz o que você está pagando para ele, se torna mais caro ainda. Porque aí se torna caro você manter um funcionário. Então é um benefício você às vezes não ter tanto funcionário aí dentro. Porque aí quanto mais você tiver funcionário, vamos dizer que você tem aí um carinha aí que está trabalhando para você, certo? Vamos fazer o bonequinho aqui. Ele está trabalhando para você. Para você colocar esse pessoal aqui para trabalhar, você vai ter que fazer mais vendas, certo? Com mais vendas, você vai ter mais orçamentos para fazer. Beleza. Só que aí esse salário aqui dele, ele vai custar. Você vai ter mais gasto.
Então você vai ter que fazer muita venda, você vai ter que fazer muito orçamento, você vai ter que correr atrás de muito cliente para você poder fazer esse funcionário lucrar. Acalma que até o final da live eu vou fazer uma continha bem básica para você fazer o cálculo de quanto vale a pena você manter uma pessoa dessa na sua empresa. Mas você está vendo de como você tem que ter muito esforço focado em um funcionário? Agora imagine se você tivesse aí 5, 10, 15 funcionários. Ah, a empresa lá do fulano lá fatura 1, 2 milhões por ano. Ele tem 10, 12 funcionários. É, legal. Mas quanto que ele está empregando de esforço em cima disso aqui? Quanto que será que ele está colocando de venda, de gente atrás disso aqui? Ele está pagando um monte de pessoa para vender, arquiteto, aí ele tem lá um administrador, e aí tem página da internet com um monte de gente fazendo vendas. Beleza, ele tem lá faturamento de 1 milhão. Pô, que top, cara, eu queria isso. Mas quanto ele está tendo de lucro nesse 1 milhão? Ele não está tendo lá 1 milhão de lucro. O cara não está andando lá de Ferrari, de Porsche, tendo esse lucro. Porque ele tem um monte de gente para pagar também. É isso que a gente tem que ver. Não adianta só você ver lá o faturamento. É muito bonito um faturamento milionário. Mas será que ele está tendo lucro nisso? Às vezes está tendo lá 10 mil de lucro. Pô, está tendo lá o dinheiro só para poder manter a família. Não consegue nem fazer uma viagem no mês. Poxa, ele está se incomodando com um monte de gente. Não sabe organizar e gerir muito bem isso aqui. Tem que empregar um monte de força por uma coisa que não está tendo lucro. E muitas empresas, não só marcenarias, mas muitas empresas que fazem isso e acabam não tendo lucro. Focam demais no faturamento e esquecem do lucro, que é baixíssimo. Então não adianta, marceneiro, você tapar buraco com funcionário, querendo encher de funcionário dentro da empresa, ou não saber administrar muito bem e gerir esses funcionários, achando que colocando eles aí vai virar uma máquina de dinheiro a marcenaria. Às vezes vai empregar muitas forças em cima de uma pessoa que não está tendo o retorno necessário, e aí você não está tendo lucro na empresa. Então, não ter tanto funcionário pode ser um benefício para essa parte. Você pode colocar essa força em você mesmo. Aí quando você está bem organizado, você está dando um bom lucro para a empresa, opa, se eu colocar alguém para agregar, pronto, aí é mais fácil. Agora, se você está colocando todas essas forças aqui e nem você consegue se achar, nem você consegue dar lucro para a empresa, para a sua empresa, aí você vai ter mais um problema. Então não adianta você contratar mais gente ou comprar mais máquinas, se você não consegue comprar mais máquinas, você vai ter que colocar mais máquinas para mais funcionários, vai ter que ter mais vendas, muito esforço para uma coisa que não resolve um problema. E eu tenho um exemplo bem legal, eu tenho um aluno, um aluno que ele trabalhava sozinho, ele tinha uma marcenaria dele, ele tinha a serra dele e tudo mais, ele trabalha sozinho, só ele mesmo. Eu disse, cara, mas ninguém te ajuda? Ele disse, não. Tem uma pessoa que me ajuda, ela é uma pessoa que ela é surda ainda, ela não escuta direito, eu nem deixo ele trabalhar dentro da marcenaria, é só para carregar os móveis. Eu não deixo ele trabalhar porque é perigoso. Eu disse, caramba, e como é que tu consegue dar conta de tudo isso? Então, ele fez o curso, fez o treinamento, ele não dava conta, era uma loucura a marcenaria dele, tudo atrasado. Aí ele começou a fazer o treinamento, a gente ajudou ele a gerir melhor a parte de ele trabalhar sozinho, usar esse ajudante para poder ajudar ele nas montagens e nas instalações, para carregar o peso bruto mesmo. Pronto, o cara em 30 dias ele dobrou a produção dele. Agora ele está vendo a cor do dinheiro dele. Sozinho, não precisou colocar lá 3, 4 marceneiros profissional, pagar 3, 4 mil por mês para um cara, para ele poder aumentar a produção e ter mais lucro na marcenaria dele. Às vezes, marceneiro, a gente tem que pensar que a gente precisa organizar o que nós temos hoje. Porque às vezes a gente quer colocar muita coisa dentro e aí trava. É que nem carro, né? A gente tem um carro que cabe 5 pessoas no máximo. Se a gente colocar umas 6 pessoas ali dentro, vai ficar apertado. Aí a gente vai ficar coloca mais uns 7 pessoas. Cada vez mais apertado e o carro vai começar a ficar ruim de andar. Você coloca 6 pessoas dentro da marcenaria com uma máquina, com uma serra. Eu lembro que o meu pai contava isso. Ele trabalhava na primeira empresa que ele trabalhou. Ele chegou lá para trabalhar. Tinha 8 funcionários dentro da empresa. Chuta aí quantas esquadrejadeiras tinha lá dentro. Isso há 20 e poucos anos atrás. Quantas máquinas tinha lá dentro? Só uma. Para 8 funcionários. Aí o que você acha que acontecia dentro dessa empresa? Chegava lá o primeiro funcionário 5 horas da manhã para começar a cortar o projeto dele, porque ele queria produzir, fazer média pro patrão. Aí ele começava a cortar. Os outros funcionários que não estavam cortando, ou tinham cortado já seu móvel, estava montando, beleza. Mas tinha 2, 3 que no mínimo ficava parado. Eles levavam até baralho para jogar dentro da empresa. E o patrão não ficava lá dentro porque ficava focando em vender, sair fora, porque ele queria vender.
Aí vendi um monte de imóvel com um monte de funcionário parando. O que tu acha que aconteceu 3 anos depois com a empresa dele? Faliu, quebrou. Hoje todos os outros funcionários ou estão trabalhando em outros lugares, ou são como meu pai, que montou a sua própria empresa. Então não adiantou nada ele colocar um monte de funcionários se ele não soube administrar essa equipe para poder fazer uma gestão muito boa. Se ele tivesse trabalhado sozinho ou com uns 2 caras bons aí, uns 2 que ele tivesse pego junto e ter montado e ter entregado, ele podia ter a empresa até hoje dele. Faltou uma boa organização da gestão de funcionário. Organizar esse pessoal e organizar a empresa dele. E era uma bagunça a empresa dele. Nossa, então se vocês fossem sentar um dia para conversar com meu pai, para contar a história daquela marcenaria, eu acho que meu pai ficou 4 meses ou 5 naquela marcenaria. E não durou lá dentro. Porque, cara, era uma loucura, era perigoso trabalhar dentro da marcenaria dele, porque era todo mundo se batendo, ninguém tinha organização de nada. Era uma loucura dentro da marcenaria, de tão ruim que era. Bom dia, Fabrício, seja bem-vindo aí também. Pessoal, hoje a gente está falando sobre mão de obra. Quem está chegando aí agora, está me assistindo, a gente está falando sobre dificuldade de a gente achar mais gente para trabalhar para a gente, né? Contratar funcionário. E como é importante a gente saber gerir o que a gente tem hoje, os nossos funcionários, ou nós mesmos. A gente trabalha sozinho, dá para você trabalhar bem, aumentar a sua produção, melhorar ela e você conseguir melhorar cada vez mais a produção e o lucro da sua empresa. E quem não se cadastrou ainda na Semana do Marceneiro 2X, de 16 a 22 de janeiro, tem o link aqui no meu Instagram, uma comunidade exclusiva, fechada, tá? É só para os marceneiros interessados, não vou fazer aqui no Instagram, não vou fazer no YouTube, é só para quem se cadastrar no link que está ali na bio. Então você cadastra para você receber o link dessas aulas, vai ser exclusivas. Então, Vitor, beleza, tu já falou um monte, como é importante, o problema que tem, como que eu posso fazer, como é que eu posso então organizar os funcionários que eu tenho, ou eu me organizar para melhorar minha produção. Vamos lá. Primeira coisa, você precisa organizar uma equipe se você tem funcionários. E se você não tem, funciona também. Se você tem pelo menos duas pessoas trabalhando aí para você, você precisa saber os momentos em que você pode mandar eles fazer certos serviços. Organize essas equipes. Se um é profissional, ou os 2 são profissionais, ou um é ajudante ou não, pense no próximo móvel que você vai fazer. Poxa, o outro móvel às vezes é um ambiente, é só uma cozinha. Será que eu não consigo colocar um para fazer uma cozinha e outro às vezes para fazer um banheiro? Ou esse móvel aqui ele é muito grande. Será que eu não consigo fazer esse funcionário fazer o aéreo e esse funcionário fazer o balcão embaixo? O balcão de baixo aqui? Será que eu não consigo fazer os 2 ao mesmo tempo? Às vezes um ajudar o outro. Poxa, Vitor, mas eu vou colocar um profissional para ser ajudante do outro? Sim! Às vezes você pode colocar ele como ajudante, e não para ficar como ajudante carregando a pecinha, passando fita, mas fazer o balcão, enquanto um está cortando o aéreo, o outro já está montando a parte de baixo. Que às vezes o outro já está terminando outro móvel. Porque se você colocar os 2 para cortar ao mesmo tempo, não vai dar, né? Um vai ficar olhando um do outro. Então você tem que saber os tempos que cada um. Quanto tempo esse aqui leva para produzir, quanto tempo esse aqui leva para montar. Você tem que, como dono de marcenaria, você não pode largar a mão da empresa, você precisa ficar atento a isso aqui. Então você precisa saber a hora que um vai cortar, a hora que o outro vai montar. Você não vai ficar também sendo chato, né? Ficar lá em cima, vamos trabalhar, hein? Tá demorando demais, ei, sai daí, faz isso aqui. Não, você não é o técnico, você é como se fosse um auxiliar técnico. Você precisa estar no controle do comando, mas você não vai lá jogar o jogo. Você fica ali controlando o time. Você fica analisando o que é melhor para fazer e eles vão fazer o trabalho dele. Aí você pode ficar fazendo orçamento, atendendo o cliente, mas você precisa saber gerir muito bem isso. Quando é o momento certo de você colocar esses funcionários para trabalhar? Às vezes ele deixa esse cara aqui, ele é muito bom, ele trabalha bem rápido, ele consegue tocar um projeto sozinho, então larga na mão dele. Coloca esse aqui fazer um outro projeto. Mas você precisa saber como eles estão trabalhando e quanto eles estão trabalhando. Aí você vê, olha, esse cara aqui é o meu número 1, beleza, então eu vou colocar ele para fazer esses projetos, é um trabalho mais de qualidade, é um trabalho mais difícil, uma execução mais detalhada, então eu vou colocar ele para trabalhar, fazer esse projeto. Mas você precisa estar de olho, não abandone a marcenaria. Se você quer ter uma marcenaria que você está lá na praia e fica 2, 3 semanas fora, que você fica o tempo todo na rua, se você quer que sua marcenaria tenha produção, aumente o lucro e cresça, então você contrata um administrador. Mas não ache que a sua marcenaria vai tocar sozinho. Não existe esse negócio de, minha marcenaria é autogerenciável, que ela se gerencia sozinho. Você precisa ter uma gigantesca equipe para isso funcionar.
Tem muita gente aqui no Instagram que eu sigo que faz isso, que ensina sobre empresa autogerenciável. Eu pego muitas informações com eles, mas a equipe deles é gigante. Eles têm mais de 40, 50 funcionários. É vendedor, é pessoal que fica no computador, é pessoal que dá assessoria, é um administrador. O cara ele virou um CEO da empresa. E essas pessoas ganham milhares de reais para trabalhar dentro daquela empresa. Agora, se você é uma empresa e uma marcenaria que tem até 10, 15 funcionários, você não pode se dar o luxo de simplesmente largar na mão do funcionário a empresa e sair e viajar 2, 3 meses fora. Quando você voltar, a empresa quebrou. Você não precisa ficar com o tempo todo olho em cima, mas você precisa saber isso aqui, ó, o tempo de produção e o tempo de execução, para aí você poder controlar. E se você trabalha sozinho, melhor ainda, você precisa saber o seu tempo. Será que eu consigo fazer esse móvel sozinho? Será que eu consigo fazer esse móvel no tempo hábil para que eu possa depois executar esse móvel? Eu dei prazo de 30 dias para o meu cliente. Poxa, mas eu levo 45 dias. Você não sabe nem o tempo que você está levando para executar e está dando tempo errado para o cliente? Olha como uma coisa leva a outra. Está entendendo, marceneiro? Então, se você souber o tempo que você leva de produção, você consegue dar um prazo bom, você consegue entregar no prazo, não atrasa, porque daí esse outro banheiro aqui, pô, eu dei lá para 45 dias, vou conseguir entregar. Eu consigo ter lucro, que é o mais importante, porque aí eu não estou jogando tempo fora, não estou jogando dinheiro fora, não estou pagando salário de marceneiro de graça, porque aí eu penso, poxa, esse segundo marceneiro aqui, ele não produz nada. Eu chego lá, ele está parado. Eu chego lá, era para terminar o móvel num dia e demorou 2. Você consegue visualizar se isso aqui está rendendo lucro ou não, se está rendendo. Às vezes você vai ter que, infelizmente, descartar um funcionário. Então você precisa, marceneiro, ficar de olho nisso. Você precisa ficar atento, porque a gente tem uma mão de obra escassa, é difícil a gente achar, mas a gente precisa ter gente boa para trabalhar. A gente precisa ter gente qualificada. Porque se a gente não ter gente qualificada, você está pagando o cara aí de graça e infelizmente a gente tem que tomar atitudes. Ou conversa com ele, pede para melhorar, trata pontos que precisam ser feitos para melhorar, ou senão, infelizmente nós temos que desqualificar isso. Porque não podemos jogar o nosso lucro e o nosso dinheiro da nossa empresa na mão de quem não quer trabalhar, de quem não quer colaborar. Tanto que muitas empresas usam a expressão colaborador para funcionário, porque está colaborando para o crescimento da empresa. Agora, uma pessoa que não está colaborando, me desculpe, né? Mas não dá para a gente manter gente assim. Você concorda com isso, marceneiro? Faz sentido para você isso? Tanto para quem tem funcionário, para quem trabalha sozinho? Isso é muito importante para o nosso crescimento da empresa. Mas a gente pode fazer uma conta básica para a gente saber, é uma conta bem simples, para a gente saber se a gente pode ou não contratar, qual que é a hora certa de contratar. E a gente fica até preocupado, né? Mas, Vitor, se eu não acho funcionário, eu preciso mesmo de um funcionário para poder me ajudar. Dá para você contratar, você pode fazer isso, mas você não pode contratar um funcionário para tapar buraco. E tem uma solução muito boa que muita gente usa quando às vezes não está dando conta de fazer o corte, às vezes está sozinho na marcenaria, eu não consigo fazer as coisas, você pode terceirizar os cortes. Você pode terceirizar corte aí, achar uma empresa, às vezes não está dando conta, tem muita produção, eu quero contratar um funcionário, terceiriza, tranquilo, manda para outra empresa. Só você não pode utilizar a terceirização descontrolada. Você tem uma produção, você tem que utilizar a terceirização ao seu favor. É a mesma coisa que funcionário. Você tem um funcionário que não está produzindo, você tem que descartar. Agora, se você pegar a terceirização lá e mandar terceirizar 10 móveis, e você está com a tua produção, a tua marcenaria parada ali, vai chegar aos 10 móveis, como é que tu vai entregar isso? Então você tem que utilizar ela para agregar, assim como você contrata funcionário para agregar. E aí você pensa, cara, eu preciso contratar um funcionário, mas eu tô com medo. Como é que eu vou saber se eu vou contratar ou não na hora certa e se eu vou ter lucro com esse funcionário? Vamos fazer um cálculo básico. Vamos dizer que sua marcenaria aí fez 100 mil de lucro de faturamento nesse mês, no último mês de dezembro. Um lucro mínimo aí que uma marcenaria tem. Você faturou 100 mil no mês. Aí você teve de gasto 60 mil reais. Então você desconta esses 60 mil reais. Então você fechou no lucro positivo da sua marcenaria, você fechou aí com 40 mil, né? 7, 8, 9, 10. Para não faltar, né? Tem que contar no dedo. 40 mil reais. Poxa vida, hein? Fechei no lucro com 40 mil reais a marcenaria no mês. Então esse lucro, esses gastos que estão aqui incluso,
É todo o gasto que você teve, fixo com um funcionário, se tiver, ou sozinho, se você trabalhou, fornecedor, dívida de parcela de carro, escola de criança, a comida do mês, tudo tem que estar incluso no gasto aqui. E aí no final você sobrou 40 mil reais. Poxa, 40 mil reais da empresa. Aí eu quero contratar um funcionário. Então agora eu estou vendo que eu posso aumentar a minha produção. Então eu quero contratar um funcionário. Se você colocar mais um funcionário aí dentro, da onde você acha que vai sair esse valor? Do lucro. Se você não aumentar o faturamento da sua empresa, o gasto fixo vai aumentar e o seu lucro vai diminuir. E não vai ser só, mas um funcionário custa aí, se eu pagar bem pra caramba, 3 mil reais eu vou pagar num funcionário. Então o meu lucro aqui vai ser só de 37 mil reais aqui, vai baixar só um pouquinho. Não, porque não é só 3 mil reais. Marceneiro, faz a conta comigo. Eu sou casado, só eu e minha esposa na minha casa. Se você aí tem filho, antes você não tinha filhos. Quando você teve um filho aí e tal, né? O custo da sua vida aumentou ou diminuiu? Com certeza aumentou. Se o seu salário, se você não ganhou mais, o seu custo de vida aumentou e o seu salário diminuiu. Se sobrou dinheiro para no final do mês comprar uma pizza, é muito, não é verdade? Às vezes não sobra, porque o custo de mais uma pessoa dentro da sua vida aumenta. Na marcenaria não é diferente não. O teu custo aqui vai aumentar, porque você vai gastar mais com material, você vai gastar com mais energia, é mais material, é mais energia, você vai ter que vender mais, você vai gastar com mais gasolina, você vai gastar mais tempo, você vai gastar mais insumos, então você vai ter que vender mais, porque o tempo de execução, o tempo de marcenaria funcionando vai ser maior. Mas Vitor, a minha marcenaria fica ligada 24 horas, fica ali às 12 horas com a luz ligada também. Mas antes era você ir lá pegar um estilete e você fazer um cortezinho. Antes era você ir lá na serra. Agora você vai estar aqui, o teu funcionário vai estar cortando. Se você está trabalhando junto, né? E quando ele sai da serra, você vai para a serra. Aquele custo da energia vai aumentar. Então, se você não aumentar o faturamento, o teu lucro vai diminuir. E conforme vai passando o tempo, isso aqui vai ficando cada vez mais caro. Porque aí a tua reserva de lucro vai diminuir. Então, tá vendo, marceneiro? É essa visão que eu quero que você tenha. Quando você pensar, cara, eu quero contratar um funcionário. Eu tô com muito serviço, eu preciso de um funcionário, vou lá contratar ele e pronto, resolveu o problema. Aí o lucro da sua empresa começa a diminuir e você quebra. Ou você vai trabalhar sempre patinando. Poxa, por que minha empresa não dá lucro? Será que não é por causa disso aqui? Tá vendo como uma coisa, um ajustezinho simples de você começar a ter essa visão de quanto custa ter um funcionário, ajuda você a saber ou não se está na hora de contratar? Então não é você colocar uma meta, tipo, eu quero faturar 100 mil reais com 10 funcionários. Beleza, mas você não vai ter lucro nenhum. Você precisa focar aí força demais nisso aqui, e aí entra todo aquele processo. O quanto você está disposto para se estressar disso aqui para você poder colocar um cara aí dentro, para você aumentar o faturamento. Às vezes vale mais a pena você colocar um ajudante, uma pessoa para te carregar as chapas, te ajudar na montagem, do que colocar um profissional aí dentro para você ter um monte de gasto. É melhor você ter um lucro às vezes mais baixo. Poxa, não tenho faturamento de 100 mil, não tem problema. Mas é melhor você ter lucro e você poder sobrar esse dinheiro a mais no mês do que você ficar sempre na baixa. Porque aí quando começa atrás de venda, começa a fazer todo esse processo aqui, correr atrás de mais material, gastar mais energia, trazer mais venda, gastar mais gasolina, gastar mais tempo, porque o nosso tempo custa muito dinheiro, aí o lucro começa a diminuir. Aí era de 40, poxa, agora está sobrando 10. Mas ainda estou tendo 10 mil de lucro, Vitor. Poxa, eu vou estar trabalhando para 100 mil reais, para ter 10 mil só de lucro? E aí se acontecer um imprevisto? Se acontecer de estragar uma serra, ou o teu próprio funcionário se machucar, aí você tem um monte de coisa que você vendeu contando com ele, aí ele não veio trabalhar. Aí você gastou um monte de gasolina contando com o faturamento do final do mês e não faturou isso. Teve aumento agora, virou o ano, estamos em 2023, agora tem aumento dos materiais. Poxa, eu fiz um monte de orçamento contando com aquilo lá, agora vai atrasar, vou pagar mais caro na corrediça, diminuiu o lucro. Poxa, eu queria comprar tanto um caminhãozinho para me entregar os meus móveis, nunca tenho dinheiro, porque você está tendo pouco lucro. Poxa, eu queria comprar uma esquadrejadeira, uma SP6000 da Makita topzona para eu poder levar na montagem, não tem dinheiro para comprar uma Makita. Tá entendendo, marceneiro? É isso que eu quero que você veja, que você entenda, que é sim muito possível você aumentar a sua produção e ter 2 vezes mais de lucro da sua marcenaria, mesmo que você não tenha funcionários,
Mesmo que você possa contratar um funcionário, mas analise muito bem a hora de você contratar ele, para você não ter mais um problema. Porque não adianta a gente ter uma marcenaria toda bonitinha e aí a gente vai lá e despenca toda ela. A gente precisa ter uma marcenaria produzindo saudável, ter uma marcenaria saudável que tenha lucro, que ela esteja produzindo muito bem, mas melhor, que ela dê lucro. Não adianta a gente ter uma marcenaria patinando. Ontem eu fiz uma live aqui falando sobre a gente ter uma lista de clientes. Teve até um marceneiro que falou que estava quase desistindo da profissão porque, minha marcenaria tá ruim, não dá certo. Eu entendo, marceneiro, às vezes é difícil, tem dias difíceis. Mas a gente tem que saber por que esses dias são difíceis. Será que eu estou causando eu estou causando dificuldade para a minha empresa? Eu não estou sabendo identificar esses pontos? Às vezes pode ser. Então, eu estou aqui disposto a te ajudar a detectar todos esses pontos, todos eles. Sério, marceneiro, a gente vai ter mais de 12 lives essa semana. Eu estou tendo a live todo dia, às 7 horas da manhã aqui, mostrando todos os pontos para você apertar esses parafusos todos da sua marcenaria. Estou tendo live à noite com o Café do Marceneiro, eu entrevisto os marceneiros, traço estratégias para ajudar ele. Semana que vem já estou marcando aí, já tenho 2 marceneiros marcados para a gente fazer o Café com o Marceneiro à noite, live de manhã. E dia 16 a 22 de janeiro vai ter a Semana do Marceneiro 2x na comunidade exclusiva, só lá onde que o marceneiro interessado a aumentar a produção e lucrar 2 vezes mais vai ter acesso a essas aulas. Por isso que é importante você se inscrever. E amanhã, hoje é quinta-feira, eu já tô perdido. Sexta-feira já, rapaziada, já passou, já estamos metade do ano já. Amanhã vai ter mais uma live. Como organizar os prazos para a gente poder aumentar a produção e lucrar 2 vezes mais. Às vezes a gente tem prazo de entrega, lembra que eu falei? Você vai ter vendas. Mesmo você trabalhando sozinho, mesmo você tendo poucos funcionários, como é que você pode organizar esses prazos? Como é que você dá prazos melhores? Organizar essa produção aí, para você utilizar o que você tem hoje, para você aumentar a produção e lucrar 2 vezes mais. Sim, é muito possível e eu estou aqui disposto para te ajudar e espero que você esteja comigo amanhã. Tá bom, marceneiro? Muito obrigado por você ter me acompanhado, espero que você tenha gostado desse conteúdo, dessa live. E não se esqueça de se inscrever nessa semana do Marceneiro 2x. Eu conto com você e eu te vejo amanhã às 7 horas. Um bom dia, um bom trabalho, a serra já está funcionando aqui, então eu vou descer lá para trabalhar. Tchau, um bom dia, marceneiro, até mais!